Podem se assentar. Paz do Senhor, meus queridos, vocês que estão em casa também sejam bem-vindos. Eu queria retornar ao texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 até o 11. 2 Pedro 1, do 1 até o 11, amém? Eu vou ler na NTLH, tá? Então eu acredito que nós não temos na projeção a NTLH. Você vai acompanhando aí, vai estar um pouquinho diferente da tua, mas é a versão que eu estou trabalhando nesse texto, amém? Esse texto, na verdade, é um texto que eu comecei a falar na semana passada, na quarta-feira passada, né? E eu pretendo continuar falando sobre ele, mas talvez algumas quartas-feiras aí. É um texto muito, muito rico da palavra e que nos traz muita instrução, né? O apóstolo Pedro, ele nos ensina tanto nesse texto que nós estamos trabalhando. Então, se eu tiver a oportunidade, eu creio que na semana que vem eu vou continuar ainda mais um pouquinho dentro desse contexto aqui, para nós trabalharmos, amém? Então vamos lá, a palavra de Deus diz assim, ó: Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que, por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu, e Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Por isso, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm, e a bondade juntem ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé, e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até aqui, amém? Feche os teus olhos um pouquinho, por gentileza. Você que está em casa também. Querido e precioso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, Tua palavra é luz para o nosso caminho, Senhor. Tua palavra, Senhor, ela nos leva à salvação eterna, Pai. Obrigado porque nesta noite a Tua palavra foi lida neste lugar, e a Tua palavra sozinha, por ela mesma, ela tem poder para curar, salvar, libertar, ressuscitar, Senhor. E eu creio, Deus, que nesta noite ela fará exatamente isso. E eu quero me entregar nas Tuas mãos, Espírito Santo, reconhecendo que Jesus é a videira e eu somente sou os ramos, o ramo. E sem Ti, Jesus, eu nada posso fazer. E nesta noite eu me entrego nas Tuas mãos e declaro que Tu és a minha fonte, Jesus. Tu és a minha fonte. Então, por favor, me capacite nesta noite, me instrua nesta noite, me leve pelo caminho que o Senhor quiser, para que eu possa entregar à Tua igreja o que o Senhor me trouxe até aqui para falar.
A palavra já está no meu coração. Agora eu preciso da tua ajuda, Espírito Santo, para tirar do meu coração e entregar à tua igreja. Espírito Santo, preciso de ti, para que o Senhor possa traduzir esta palavra de acordo com a necessidade de cada um. Que cada um compreenda de acordo com o que ele precisa. Ajude-o a compreender. Capacite-o, dê a ele sabedoria, para que ele saia daqui nesta noite, entendendo um pouco mais acerca do plano e da vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, como eu havia dito, esse texto, eu trabalhei um pouquinho na quarta-feira passada sobre ele, e eu quero continuar ainda falando um pouquinho, sobre esse assunto que Pedro chama a atenção desses irmãos, e eu creio que, da mesma forma que Pedro lhe chama a atenção desses irmãos, ele também chama a minha e a sua atenção sobre isso, na semana passada, eu me lembro, na quinta-feira, eu cheguei em Votorantim. Na verdade, na quinta-feira de manhã, nós temos a Nenê, lá de Votorantim, e ela mandou uma mensagem para mim logo cedo, ela falou: pastor, o senhor acabou comigo ontem à noite, eu estou desconcertado até agora de tudo que eu ouvi ontem no culto, Ela falou: eu estou até desanimado. Eu falei: irmã, não desanima, Eu falei, veja, esse é o objetivo da palavra de Deus, nos confrontar, nos levar a um lugar de conflito e de mudanças, Eu falei para ela: agora é hora de você olhar onde estão as coisas erradas, e a partir dali você começar a caminhar na direção certa. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te apoiar. Então, às vezes, irmãos, nós ministramos a palavra de Deus, orientados por Deus, e ela vem e confronta, E às vezes nós nos sentimos, de uma forma tão confrontada, e nós falamos: meu Deus, o que eu faço agora e tal? Mas, querido, olha, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, e nós precisamos abrir o nosso coração e receber a palavra de Deus, receber a instrução, a correção do Senhor, para que haja edificação e mudança na nossa vida, na nossa família, como pai, como filho, como irmão, como profissional, como tudo. Nós precisamos estar abertos para a palavra do Senhor, amém? Então, como de costume, pegue aquilo que é bom para você, aquilo que não for bom para você, você deixa de lado, e vamos seguir em frente com isso, amém? Na semana passada, eu falei um pouquinho sobre não nos acomodarmos. Eu falei um pouquinho sobre todo ser humano, ele foi criado por Deus para produzir e multiplicar. Nenhum ser humano foi criado por Deus para ficar parado, estagnado. Deus não criou o ser humano para isso. Então, quando o ser humano ele começa a parar, ou quando ele está parado, na verdade ele está caminhando para a morte, e certamente ele vai morrer. Então, todos nós fomos criados por Deus para nos movimentarmos, para produzirmos, E eu trouxe dois assuntos, eu abordei dois assuntos. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu quero te inteirar daquilo que foi falado da semana passada, para nós continuarmos nessa semana dentro desse mesmo assunto. Alguns talvez não ouviram, então eu quero colocar você a par disso. O primeiro assunto que eu falei foi não se acomodar com o que você já experimentou de Deus. Não se acomode com o que você já experimentou de Deus. Eu creio que todos nós já tivemos experiências com Deus. Amém, glória a Deus por isso. Mas você não pode se acomodar a essas experiências que você teve. Deus tem mais experiências, Deus tem coisas maiores para mim e para a sua vida, mas se eu e você nos acomodar, nada vai nos tirar desse lugar. Qualquer pessoa que se acomoda, querido, não produz mais, porque ela está conformada com aquilo, ela não tem mais vontade de fazer nada. Você fala para ela: viu, e se a gente fizer uma determinada coisa? Não sei se você já viveu isso, não sei se você já viu isso. Por exemplo, uma pessoa, quando ela começa a trabalhar numa empresa, ela chega naquele ambiente de trabalho cheia de ideias, porque ela vem de fora, E muitos vêm trazendo suas experiências de outra empresa, de outros trabalhos. Então ela vem cheia de ideia, mas ela chega naquele ambiente e ela encontra os veteranos da casa, 10 anos de empresa, 15 anos de empresa. Aí o coitadinho chega e fala: rapaz, eu tive uma ideia, e se a gente fizesse assim, assim, assado? O cara já entra e já fala assim: para com isso, rapaz, isso aí não serve para, isso é besteira, não, isso aí não serve para nada.
Esse é um acomodado. Não, mais trabalho. Mas se a gente preenchesse esse relatório, se a gente fizesse isso, a gente diminuir. Para quê? Mais dor de cabeça? Não. Esse camarada, ele já parou. Certamente ele está caminhando para a morte ou para o desemprego. Então estagnou, parou a vida. E muitos de nós acontece isso. Não acontece profissionalmente, mas talvez aconteça dentro da igreja. Rapaz, lá vem o pastor de novo com essa história de orar. Pelo amor de Deus. Está parado. Mas fazer mais para Cristo? Rapaz, eu já vou na igreja todo sábado, eu já participo na quarta-feira, de novo. Pois é, já parou. Então não tem como mudar. Então não se conforme com aquilo que você já experimentou de Deus. Deus, ele é uma fonte inesgotável. Todos os dias que você o procurar, você vai o encontrar, e certamente com novidade e novidade de vida. Então nós precisamos compreender isso. Não é porque eu tive um toque de Deus, eu tive uma visão, uma revelação, uma experiência sobrenatural com Deus, que isso significa que, não, querido, não. Aquilo lá faz parte da sua vida, da sua história. Você precisa continuar caminhando, porque Deus tem mais. Amém? Um outro assunto que eu abordei também é não se conformar com os dons que você já recebeu de Deus. Não se conforme. E aqui esses dons não são dons para você servir na casa do Senhor. Dom da palavra, dom da música, outros dons que Deus nos dá. Não é desse dom que eu estou falando. Esses dons é o poder de Deus, é o recurso divino do céu, para que eu e você possamos vencer o pecado, combater o mal. Esses dons é isso. Então veja, querido, talvez você recebeu uma porção do dom de Deus, e você já venceu muitos pecados na sua vida. Talvez você era um mentiroso, um enganador. Talvez você se corrompia, fazia as coisas de uma forma errada. Enfim, tantas outras coisas. E todo esse dom de Deus, esse poder, esse recurso de Deus, ele veio sobre a sua vida, e ele tirou essa sujeira mais grossa. Mas depois que sai a camada mais grossa, irmão, começa a ficar a camada mais fina, e esse é um tipo de sujeira difícil de se tratar, de se limpar, porque ela fica escondida em lugares bem difícil de acesso, Sabe aquele lugar que às vezes você tem na sua casa, que você está lá debaixo daquele cantinho, você fala, meu Deus, vou ter que mexer em tudo isso aqui para passar um pano. Você passa batido naquele lugar e limpa outro lugar também, É mais ou menos assim. Hoje a Rose pediu para eu limpar um negócio lá, uma coifa lá em cima do fogão lá. Eu falei para ela, para que limpar isso aí, Rose? Não, mas tem que limpar. Mas deixa aí, não sei o que. Não, tem que limpar. Então tá bom, tá vendo? São lugares que são mais difíceis. Por que é ruim? Porque você vai ter que subir na escada e lá, não sei o que lá em cima e tal. Mas tem que limpar. Então é esse tipo de lugar que o dom de Deus, ele vai vir sobre a sua vida para te ajudar a limpar. Agora, se você se conformar com aquilo que você já recebeu, para por aí, querido. Talvez seja por isso que você não consegue vencer determinados pecados que você carrega com você há uma vida grande já. Talvez você tenha um problema com mentira, talvez você tenha um problema de enganar, ou sei lá, você é maledicente, ou você julga os outros, ou é orgulhoso, soberbo, não sei. Mas talvez são coisas que você precisa, você carece, necessita ainda do dom de Deus. E se você se conformar com o que você já recebeu, ninguém mais pode fazer nada por você. Amém? Então o que o apóstolo Pedro, ele está falando nesta carta, ele está gritando e dizendo para esses irmãos não se conformem. Não se acomodem, irmão, não se conforme com o que você viveu até agora, e não se acomode com o que você viveu até agora. Não se conforme, nem se acomode. Todos nós temos essa mania, de nos acomodarmos. Todos nós queremos a bendita zona de conforto. Por quê? Porque ali é um lugar de boa, de sossego. Eu deito, descanso, espero a vida passar. Mas é nesse lugar que eu e você deixamos de sermos produtivos. É no lugar de conforto. É no lugar de conforto. Então o que Pedro está dizendo é assim, irmãos, presta atenção.
Não se acomodem. Vocês estão vivendo em Deus? Amém, glória a Deus por isso. Mas vocês precisam aumentar. Vocês precisam crescer. Vocês precisam se desenvolver. O que vocês estão vivendo está bom? Glória a Deus por isso. Mas ainda tem mais. Então não se acomode. Porque, irmãos, se você se acomodar, eu posso pregar aqui quarta, sábado, quarta, sábado, quarta, sábado. Você vai entrar e vai sair. E nada vai mudar na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai pegar a palavra de Deus e você vai fazer assim com ela. Eu me lembro uma vez, né, que nós fomos, marcou para nós isso. Nós fomos num acampamento da Presbiteriana, lá na cidade dos Meninos, em Jundiaí. Naquela época os acampamentos da igreja eram lá. E eu me lembro que um pastor, ele ministrou uma palavra lá e ele contou a história daquele que pegava e fazia assim, ó. Enquanto ele pregava durante o culto, o cara ficava o tempo todo fazendo assim, ó. Né? O cara pegava, jogava. O cara pegava, jogava. Aí ele foi falar com o irmão. Ele falou: irmão, por que você está fazendo isso aí o tempo todo no culto? Ele falou: não, porque isso aí não é para mim. Isso aqui é para os meus irmãos. Ó, peguei e joguei para esse. Ó, peguei e joguei para aquele. Ó, isso aqui é para você, viu? Pega aí. Ele falou: mas viu, então você não recebeu nada? Não. Porque para mim tudo que você falou aqui é bênção na minha vida. Eu já vivo isso aí tranquilamente. Quem é que muda alguém assim, querido? Quem é que consegue? Quem é que tem poder? Ele está acomodado. Mas a hora que a tempestade vem, a hora que o chacoalhão de Deus vem, às vezes essa pessoa ela se destrói, ela se acaba. Tem pessoas que se acomodam no dinheiro. Eles trabalham e colocam o seu dinheiro na conta bancária, e aí eles olham para lá e eles veem bastante cifras, bastante zeros, e aí eles falam: eu estou acomodado, minha vida é tranquila. Mas a palavra de Deus fala para nós não confiarmos no dinheiro. Maldito é o homem que confia nesse tipo de coisa. Porque num estalar de dedos a economia muda, o governo muda e você acaba ficando sem nada. A nossa confiança precisa estar em Deus. Nós precisamos depositar totalmente a nossa confiança em Deus e não nos acomodarmos. Não nos acomodarmos. Amém? Eu só quero te dar uma ilustração, né? Muito interessante, que até hoje ela pega. Eu fui fazer uma visita para um senhor há um tempo atrás, orar para um senhor de idade. Ele está com 83 anos. E aí ele falou para mim, né? Ele falou: não, sabe o que é, pastor? Eu já combati o bom combate e tal, não sei o que, né? Minha situação, eu fui orar por uma enfermidade grave na vida dele. Então eu já combati o bom combate, não sei o que lá. Eu falei: meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Né? Eu falei: olha, existiu um pastor na Coreia. Ele tinha 75 anos de idade. E ele entrou no quarto dele para orar. E Deus falou para ele: está preparado para o que eu vou fazer na sua vida? 75 anos, irmãos. E ele falou: mas o que o senhor vai fazer? Ele falou: então, filho, eu vou te levantar para estruturar uma igreja muito grande na Coreia. Com 75 anos, irmãos, aquele homem tinha uma igreja de 100 mil membros. Até os 100 anos ele pastoreou aquela igreja. 75 anos. E se ele tivesse acomodado? E se ele tivesse dito para Deus: não, Deus, eu já combati o bom combate. E aí eu falei para esse senhor, eu falei: ó, deixa eu te contar essa história aqui. Eu falei: então o senhor coloca um chinelo no pé, coloca a roupa e vamos trabalhar para o Senhor, que você está vivo ainda. Eu falei: o senhor está vivo ainda, então vamos trabalhar para Deus, né? E até falando com o Luiz esses dias, disse que ele está todo agitado lá, querendo fazer as coisas para Deus, né? Então não se acomode, amém? Não se acomode. Mas eu quero nesta noite começar com o versículo 8, que eu li agora há pouco, que me chama muito a atenção esse versículo. Ele fala assim, ó, na minha versão aqui, ele fala assim: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Veja, já começa assim, ó, essas são as qualidades que eu e você, nós precisamos ter. E depois que nós tivermos essas qualidades, ele diz assim: se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, ou seja, não é só ter a qualidade, além de ter a qualidade, eu preciso fazer com que ela aumente na minha vida. Aí ele diz: vocês serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa,
como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, esse versículo 8, ele é o resumo dos versículos anteriores, do 5, do 6 e do 7, aonde ele começa a falar das qualidades que eu e você precisamos ter. Então ele vem, ele apresenta para nós qualidades que nós precisamos ter, irmãos. E depois ele fala, dessas qualidades que eu apresentei para vocês, vocês precisam primeiro ter elas. Segundo, aumentar. Não só ter, vocês também precisam aumentar elas. Agora, irmãos, veja que interessante. Nada desse versículo, absolutamente nada desse versículo, envolve Deus. Envolve Jesus Cristo. Nada, se você lê esse versículo, não tem nada que envolve Deus ali. Então preste atenção. Você pode orar pra caramba pedindo para Deus isso, mas não cai do céu. Esse tipo de coisa não cai do céu. Isso é eu e você que vamos ter que batalhar. Primeiro, para ter e batalhar. Segundo, para aumentar. Deus já te deu saúde. Deus já te deu uma igreja. Deus já te deu uma palavra. Para quê? Para você agora praticar essa palavra. Então muitos de nós pedimos para Deus, Deus, aumenta a minha fé, Senhor. Querido, Deus não aumenta a sua fé. Deus te dá direção, te dá desafios para você aumentar a sua fé. Agora, para você aumentar a sua fé, você vai precisar aprender a viver o desafio de Deus. Se Deus chegar para você hoje e falar para você, pode pular do prédio, filho, e eu seguro você, o que você faz? Existe uma historinha de um homem que ele morava num determinado lugar, e ele pegou, estava na casa dele, e de repente começou a chover, e começou a encher a casa dele, e começou a ter uma enchente naquele lugar, e a água foi subindo, e ele orou a Deus, e ele falou, Deus, eu preciso que o Senhor me salve, que o Senhor me tire desse lugar, eu preciso que o Senhor me salve, Deus. E ele subiu em cima do telhado da casa. Daqui a pouco chegou um barco, e o cara falou, a gente veio para te salvar. Ele falou, não, eu vou esperando, estou esperando, porque eu pedi para Deus me salvar. Bom, o barco foi embora. Daqui a pouco chegou um iate, querido, e o cara falou, nossa, nós estamos correndo aqui para salvar todo mundo. Ele falou, não, eu estou esperando Deus me salvar. Não contente, veio um helicóptero. Aí o cara chegou com o helicóptero e falou, rapaz, tem que sair daí. Não, eu pedi para Deus, estou esperando Deus me salvar. A água subiu, o cara morreu. Chegou no céu, ele falou para Deus, ele falou, Deus, eu orei para o Senhor pedindo salvação, Deus, para o Senhor me salvar. Deus falou, eu mandei um barco, eu mandei um iate e um helicóptero, você não aceitou nenhum? Porque você estava esperando que as coisas caíssem do céu. O que acontece comigo, com você, muitas vezes, querido, é que nós queremos que as coisas caiam do céu, mas elas não caem. Eu e você precisamos praticar, trabalhar essas coisas na nossa vida, amém? Agora, eu preciso também alertar você, e eu preciso também chamar a sua atenção para uma coisa. Para essas coisas que eu vou falar agora, para essas coisas que nós vamos tratar a partir daqui, é necessário que eu e você tenhamos maturidade. Maturidade, diga maturidade. O que é maturidade? Um dos significados desta palavra maturidade, e talvez eu diria que para mim é o melhor, é fazer o que tem que ser feito. Isso é maturidade. Fazer o que tem que ser feito. Alguém maduro é alguém que faz o que tem que ser feito. Não é aquele que olha para o umbigo dele, para a vontade dele, para o querer dele. Ele faz o que tem que ser feito. Se todas as famílias tivessem maridos maduros, esposas maduras, certamente os casamentos seriam bem-sucedidos, porque o marido faria o que tem que ser feito, e a esposa o que tem que ser feito. O problema é que a imaturidade leva as famílias a sofrerem isso. O problema é que a imaturidade não nos deixa chegar nisso. Nós queremos que todas as pessoas façam como a gente faz.
Então, se eu chego na igreja sorrindo e dando bom dia e a paz de Cristo para todo mundo, o que todo mundo tem que fazer para mim? Sorrir e dar a paz de Cristo. Está errado, querido? Então veja, um dos sintomas, talvez eu diria até 2 sinais aí de maturidade. Um deles é acharmos que somos tão bons, que não precisamos de ninguém. Alguém imaturo é assim. É alguém que se acha tão bom, que ele não precisa de ninguém. Não. Você vai tentar dar uma sugestão, já chuta. Não. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso é uma pessoa imatura, porque uma pessoa imatura, uma pessoa madura, certamente ela está pronta para ouvir conselhos. Um outro sintoma de imaturidade, um outro sinal de imaturidade, é acharmos que o que nós fazemos não tem consequência. E quando a consequência vem, nós achamos ruim. O imaturo, ele é assim. Ele sai tomando decisões, ele sai tendo comportamentos, e ele acha que aquilo não vai ter consequência. Chega na igreja de cara fechada, não olha para ninguém, não dá paz de Deus para ninguém, não fala com ninguém, o tempo todo. E ele acha que aquilo não vai ter consequência. E quando a consequência vem, o que acontece? Ninguém me ama. Ninguém me trata bem, ninguém gosta de mim nesse lugar. Será? Isso é alguém imaturo. Isso é um sinal de maturidade. E o que eu estou falando para você, querido, preste atenção. Infelizmente, nós precisamos amadurecer muito ainda. Mas muito ainda, irmãos. E é necessário amadurecer para viver isso que o apóstolo Pedro está propondo a esse povo e a mim e a você. É muita maturidade que nós vamos precisar. Porque a maturidade, como eu disse, ela leva você a fazer o que tem que ser feito. Antes, quando eu era solteiro, eu trabalhava o mês inteiro, e eu pegava meu dinheiro, eu lembro muito bem, eu pegava meu dinheiro, irmãos, eu catava o ônibus, porque eu não tinha carro na época, e eu picava a mula para Jundiaí, voltava de lá cheio de sacola, camisa, calça, tênis, e era isso aí, irmãos. E eu gostava do negócio. Aí eu casei, entendeu? Aí eu casei, né? Aí quando você casa, aí eu pensei assim, o primeiro pagamento eu já pensei, cara, chegou a hora de, né? Mas eu esqueci que tinha que comprar arroz, feijão, mistura, umas coisas assim, meio louca, né? Como assim, né? E agora? Pois é, ali você começa a perceber que foi embora, né? Sua vontade. Aí, de repente, vem uma criança na casa. Aí, irmãos, chora. Porque aí a sua vontade, aí ela vai embora mesmo. Porque aí vai tudo. Primeiro é do pequeno, depois é da mulher. E se porventura, em algum momento, sobrar para você, ok. Se não, lá em casa, biscoito vencido é meu, chocolate ruim é meu, comida estragada é minha. O meu filho é assim, o Isaac fala assim, essa comida está estragada? Deixa para o pai. Eu me divirto. Isso aqui é ruim, né? Então deixa para meu pai vai comer. É mais ou menos assim. Então, o que eu comecei a entender? Não é mais a minha vontade. Eu gostaria muito de ter aquilo, mas agora não é mais a minha vontade. Agora eu preciso abrir mão de tudo isso, porque eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, e eles também precisam disso. É fazer o que tem que ser feito, né? É fazer o que tem que ser feito. Mas essa é a dificuldade de todo ser humano, de fazer o que tem que ser feito. Ele ainda quer viver os sonhos e a vontade dele. Nós precisamos parar e começar a pensar na nossa família. Nós precisamos parar e começar a pensar na nossa igreja, né? Você congrega numa igreja, convive entre um monte de irmãos. Se você não for alguém maduro, você vai viver de cara fechada, irmão. Você vai viver de cara birrenta, chorando, nervoso, indignado. Porque aqui tem um monte de pessoas que pensam diferente, já pensou? E cada um tem a sua opinião. Mas se não for igual a minha, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? E troca de igreja, e vai para outra igreja, e muda de igreja. Cada semana está numa igreja. Agora eu estou numa igreja, agora eu encontrei Jesus, o pastor, Deus, céu. Amanhã aquilo lá é o capeta, agora achei outra igreja. Agora sim, agora achei a igreja. 2 semanas, mudou de novo. Por quê? Porque é imaturo. É imaturo. E eu diria que a igreja foi a melhor estratégia que Deus colocou na terra para tratar as pessoas. É a igreja.
a igreja. Amém? Então veja, você precisa amadurecer, eu preciso amadurecer, eu preciso fazer o que tem que ser feito. E é tão difícil fazer o que tem que ser feito, irmãos, porque o fato de muito ser imaturo, quando você vai e fala assim, por que você está fazendo dessa forma ali? Pensa, irmãos, por que você fez dessa forma ali? Você imagina que o lado de lá deveria responder de que forma para você? Não, é porque eu acho que é legal fazer desse jeito aqui, assim, assim, assado. Mas e se você fizer dessa forma? Ih, deu problema. Aí já começa o problema. Entendeu? Você pode até perguntar, agora falar, é esse o problema. Então, ninguém tem condições de falar nada, porque é tanta imaturidade que quando você vai dizer algo, a pessoa não está pronta para ouvir. Ela nem está disposta para ouvir o que você tem para falar. Só que como é que vai crescer e como é que vai mudar, irmão? Agora, veja, olha a minha situação, pensa um pouquinho. Eu tenho um rojão que fala na minha orelha aqui, com um ronco de trovão, entendeu? Vai lá e fala tal coisa. E aí eu fico aqui, Deus, como é que eu vou lá falar tal coisa, Deus? O cara não vai entender, Deus. Vai lá e fala. Mas Deus, não tem condição, Deus. Se eu falar, vai embora da igreja, Deus. Se eu chamar atenção, não tem mais como fazer nada. E Deus está aqui, vai lá e fala. Vai lá e fala. Olha a minha situação, irmãos. Você dá 350 voltas para falar por irmão. Ó. Não dá. Você pensa 1 milhão de vezes, e ainda depois que você dá 360 voltas, você falou, achando que o negócio vai dar certo, o que acontece? Dá ruim, irmão, porque vira, briga, fica nervoso, quer abandonar o ministério. Está errado. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos entender que tem que haver evolução em nós. Tem espaço para você crescer ministerialmente, pessoalmente, profissionalmente. Tem espaço. Mas você precisa aprender a ouvir. Amém? Então, olha, veja. Vamos voltar um pouquinho lá no versículo 5 então. E eu quero tratar desses dois pontos nessa noite, com o tempo que eu tenho. E ele fala assim no versículo 5, ele diz assim, ó: por isso mesmo. Então agora são as qualidades, agora ele aponta as qualidades. Ele diz assim: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. Aqui ele está falando de duas qualidades, duas coisas que eu quero tratar com você nesta noite. A primeira é: não se conforme com a bondade que você tem praticado. Presta atenção. Não se conforme com a bondade que você tem praticado. Você é alguém bom? Você tem tratado com bondade as pessoas? Glória a Deus. Mas não se conforme com essa bondade que você tem tratado. Você precisa crescer nisso. E eu marquei aqui algumas coisas. Primeiro, bondade é uma ação. A bondade é uma ação. Segundo, a bondade ela é uma qualidade de quem é inclinado a fazer o bem. A bondade é ser amável. Alguém que é bom é alguém que é amável. Você é amável? Você é alguém amável? Você trata as pessoas com amor? Olha uma outra coisa, fazer o bem para o próximo. Você é alguém que se preocupa em fazer o bem ao próximo? Você é alguém que abre mão, muitas vezes, da sua vida, para que o outro fique bem? Você pensa no próximo? Interessante, né? Isso é muito sério, irmãos. Principalmente no meio dos cristãos. Sabe, querido, às vezes eu me preocupo e eu até me impressiono com a gente, conosco. Por exemplo, se nós fizermos
panela enorme de feijoada e nós colocarmos ali no fogão ali fora e não colocarmos ninguém para servir a feijoada, falarmos: irmãos, fique à vontade. Será que quando você vai tirar o seu prato, você pensa: deixa eu pegar aqui um pouquinho, mas tem muita gente para comer, então eu vou pegar um pouquinho e eu estou pensando nos que vão vir também? Ou você é do tipo que enche o seu prato e fala: ema, 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 cada um com seus problemas, não estou nem esquentando a minha cabeça, eu quero encher a minha barriga e ficar de boinha? Infelizmente, querido, esse é um problema no meio do ambiente cristão. Esse é um problema no meio do ambiente cristão. Às vezes os que ficam por último nem têm direito que comer, porque os irmãos, já mandaram ver. Então você é alguém que pensa no próximo? Você é alguém que cede a sua vez e fala: não, pode ir, come lá, fica à vontade. Se sobrar alguma coisa para mim eu como, se não sobrar está tudo certo. Eu quero que você fique bem. Irmãos, nós precisamos pensar: será que nós estamos satisfeitos com o nível de bondade que nós estamos vivendo? Servir as pessoas de coração, presta atenção, eu não estou falando servir as pessoas, eu estou falando servir de coração, é diferente. Quando eu sirvo alguém de coração, eu sirvo de verdade. Agora, quando eu sirvo alguém, eu sirvo por obrigação. Tem que levar água para o pastor. Jesus, vamos, pega a água, pastor. Aí, pastor, glória a Deus. Pronto. Irmãos, quando você estiver servindo na casa do Senhor, procure orar, olhar para o teu rosto. Às vezes eu estou andando no meio da igreja e eu vou olhando a face de cada um. E a impressão que eu tenho é que se Jesus olhasse para a sua face na hora que você está servindo, irmão, misericórdia. Misericórdia. Muitos servem sem um sorriso no rosto, sem alegria no coração. Servem às vezes por obrigação. Serve às vezes porque tem que servir mesmo, porque se não tivesse que servir eu não queria nem servir. Talvez você esteja acomodado nesse nível de bondade e está sendo enganado por isso. Ou você serve de coração, querido, ou não sirva, porque você está juntando brasas vivas sobre a sua própria cabeça. É sobre a sua própria cabeça, não é sobre a cabeça do outro. E servir, sabe, irmãos, olha, eu acho muito interessante isso. É óbvio que cada um tem um dom, cada um tem um talento na casa de Deus. Cada um tem uma capacidade dada por Deus, eu sei disso. Mas sabe, querido, quando nós servimos de coração, nós já chegamos na igreja perguntando: aonde é que eu posso colocar minha mão no arado? Pastor, aonde que eu posso colocar minha mão no arado? Não, porque eu nasci para cantar no ministério de louvor, glória a Deus, aleluia, que bênção, louvado seja Deus. Não, eu nasci para pregar a palavra. Não, pastor, eu nasci para liderar, aleluia, glória a Deus. Pois é, querido. Mas lá na escolinha das crianças também precisa, lá na brinquedoteca também precisa, os jovens também precisam. A igreja precisa de pessoas para servir, querido. E às vezes é uma luta tão grande, e nós até tomamos umas indiretas aí de vez em quando, que dói. Mas ninguém chega e fala assim: viu, eu quero ajudar. Chega mais ou menos assim: vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que dar um jeito, aí vocês têm que, como se a gente tivesse que dar um jeito. Vocês têm que dar um jeito. E isso, nós vamos dar um jeito. Mas ninguém chega e fala assim: viu, eu estava pensando aqui, nós conversamos aqui, queremos ajudar. Que tipo de bondade você tem se conformado? Qual é o tipo de bondade que você tem se conformado? Não julgar. Bondade é não julgar, não julgar. Você está vendo a pessoa fazendo errado? Estenda a tua mão e diga: eu quero te ajudar. Você precisa de ajuda? Irmãos, nós temos uma dificuldade enorme sobre isso. Nós julgamos. Olha lá, está vendo? Está fazendo porque isso. Nem conhece, nem sabe os motivos. Não faz nem ideia do que a pessoa está passando. Já está julgando.
Ah lá, ó, passou com o carro correndo, parece um louco. Ah, não sei o quê. Ah, não trabalha, não faz. Irmãos, estenda a tua mão. Fale, vem cá, eu quero te ajudar. Você está precisando de ajuda? Dê um abraço, ajude, apoie, não julgue. Esse é o problema dos religiosos. Os religiosos colocam a Bíblia debaixo do braço e ficam apontando os outros, e se esquecendo que eles mesmos são um bando de hipócritas. Como nós podemos julgar, querido? Como eu disse, pensar nas outras pessoas. Pensar nos outros. Pensar nos outros. Você pensa nos outros? Às vezes você já parou para pensar que o que você fala machuca, que o que você fala fere? Às vezes você já parou para pensar que a sua atitude machuca os outros? O seu comportamento, ele barra as pessoas de servirem a Deus. A sua postura impede as pessoas de se desenvolverem no reino de Deus, porque elas têm medo. Irmãos, nós precisamos pensar nos outros. Precisamos pensar. Não vai machucar ninguém, não vai ferir alguém. Não, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Faz assim, assim, assado. Pense. Você gostaria que fizessem assim com você? Você aceitaria que fizessem assim com você? Eu sei que o outro está errado muitas vezes. Eu sei que pisou na bola muitas vezes. Mas você precisa aprender. Não é ele, é você. A bondade é sua, não tem a ver com os outros. Eu sou bom, eu decido ser bom porque Deus mandou eu ser bom. Não é porque o mundo é bom. A própria Bíblia diz que fazer o bem para quem é bom é fácil. Eu quero ver fazer o bem para quem é mal. Com você. Então às vezes nós só reagimos naquilo que os outros fazem para nós. Me tratou bem? Então eu vou tratar bem. Me tratou mal? Não olhe na cara. Irmão, preste atenção. Seja maduro. Maturidade é fazer o que tem que ser feito. E o que o Senhor está falando para mim nessa noite e para você é: você precisa ser bom, independente se o mundo é bom ou não. É com você que eu estou falando, não é com o mundo. Você tem que ser bom. Nós temos que ser bons. Muitas vezes você vai ser chamado de idiota, de trouxa, de tonto. Eu sei disso. Jesus, ele fez o bem e foi pregado numa cruz. E eu imagino que na via sacra ali, na caminhada dele com a cruz, um monte de gente falava: mas você é trouxa, reage nisso aí, vira isso aí de uma vez. Você é um tonto. Meu Deus, olha só o que estão fazendo com ele, não faz nada. É porque ele era bom. Jesus era bom. Ele decidiu ser bom, independente do que fariam para ele ou não. Então preste atenção, querido. Que tipo de bondade você tem praticado? Você é bom para quem é bom com você? Então você está parado. Você já está estagnado e você está morrendo, querido. Porque alguém que quer ser bom, ele o tempo todo está crescendo em bondade. E você quer crescer em bondade? De verdade? Você quer crescer em bondade? Faça o oposto que todo mundo faz, e você vai crescer em bondade. A hora que você olhar a comida acabando e a fila inteira pegando, saia e fala: pode ir todo mundo na minha frente. Agora eu quero esperar para ver se vai sobrar. E se não sobrar, está tudo certo. Vou continuar rindo e não vou falar mal de ninguém. Porque tem os certos humildes que eles são assim. Eles saem da fila e são todos humildes. Nossa, pode, vai. Aí depois que todo mundo comeu, o que ele faz? Bando de pecador, come igual um doido, parece os loucos, onde já se viu comer. Adiantou alguma coisa? É pior do que se você tivesse entrado na fila e enchido o bandu. Então preste atenção. Procure pessoas que te cutucam. Procure pessoas que falam mal de você e comece a ser bom com elas. Isso é praticar bondade. Isso é querer crescer na bondade. Agora, se você só procura quem faz o bem para você, desculpa, querido, mas não tem bondade nenhuma nisso.
O cara todo dia te dá café, o cara todo dia te traz um lanche, o cara todo dia te faz o bem. E hoje eu trouxe um café para você. Isso é obrigação, não é bondade? Todo dia o cara te traz, uma vez você vai ter que trazer. Agora eu quero ver você levar café todo dia para aquele que fica falando mal de você, explorando você o tempo todo. Uma vez eu falei sobre isso, né? Esse é o testemunho da tia da Rose. A tia da Rose trabalhava numa empresa. E a mulher era chefe dela, e a mulher judiava dela demais. A mulher falava para ela: sobe no caminhão, você vai descarregar o caminhão. E ela subia no caminhão, ia descarregar o caminhão. E ela todo dia, ela fazia alguma coisa para aquela mulher. Ela passava num lugar, ela comprava um vasinho de flor e ela deixava em cima da mesa daquela mulher. Então ela colocava o vasinho de flor em cima da mesa. E a mulher, ela ficava olhando. A mulher entrava na sala nervosa e tal, e o vasinho de flor, e não tomava uma ação. No outro dia ela passava, pegava um café e levava um café para a mulher. E parece que a mulher era pior. E ela falava mais: não, agora eu quero que você descarregue a carreta. Sobe na carreta e vai descarregar a carreta. Vou arrebentar com você. E cada vez ela tratava melhor aquela mulher. Até o dia que aquela mulher chegou para ela, chamou ela na sala e falou para ela: entra nessa sala aqui agora. Ela entrou. E a mulher falou para ela: eu não te entendo. Eu estou machucando, eu estou judiando de você, eu estou te humilhando, e você reage dessa forma? Cada vez mais você me trata melhor. Ela disse: com certeza, porque eu conheço um Jesus que é bom, e eu decidi ser bom como Ele, ser boa como Ele, e eu quero fazer o bem para você. A mulher começou a chorar na frente dela. A mulher começou a reconhecer o que ela estava fazendo para ela. E se ela tivesse agido na mesma moeda? Talvez ela não tinha emprego, talvez ela tinha uma reputação péssima, tinha envergonhado o nome do Senhor, mas ela saiu dali de cabeça erguida, engrandecendo o nome do Senhor. E eu tenho certeza que aquela mulher nunca mais esqueceu na vida dela o que ela viveu junto com a tia da Rosa. Não tem a ver com os outros, tem a ver com você, querido. Você decide servir as pessoas de coração. Você decide servir de coração. Você decide rir ou não para os outros. Você decide aceitar ou não o conselho dos outros. Não adianta você entrar numa salinha e ficar 18 horas, 1000 horas orando. Não adianta, meu irmão, isso não tem a ver com Deus, tem a ver com você. É uma atitude, uma decisão sua. Ore o quanto você quiser. Deus já fez a parte dele, agora você precisa fazer a sua. Tratar com bondade é encorajar, ao invés de criticar. Sabia disso? Pessoas que tratam os outros com bondade, elas não criticam, elas encorajam. Agora tem muitos que têm o martelo da crítica. Pá! Destrói, machuca, mata. Às vezes dentro da nossa casa, às vezes os nossos filhos, às vezes nossa família. Não encorajamos, criticamos. Eu queria fazer tal coisa. Imagina, fazer tal coisa, não sabe fazer nada, vai fazer isso aí. Pois é, querido. Encoraje. Eu fui criado dentro de um lar onde eu nunca ouvi uma palavra de encorajamento. Estar aqui hoje para mim, pregando o evangelho para você, é muito difícil. Porque a minha vida inteira eu ouvi palavras de destruição e não de afirmação e de encorajamento. Meu pai, minha mãe, talvez minha mãe ainda era diferente, mas o meu pai, por exemplo, nunca me encorajou a nada. Todas as vezes que eu procurei com ideias, nunca ele disse para mim: estou com você, vamos embora, vamos fazer isso. Não. Eu sei por quê. Porque ele também foi criado da mesma forma que eu. Nunca incentivaram ele. Um cara que sempre teve medo. Você quer tratar alguém com bondade? Encoraje, não critique. Por mais que ele esteja errado. Ajude, apoie. Criticado ele já é o tempo todo lá no mundo. E quando nós olhamos para essas coisas, todas elas, tudo isso que eu falei para você aqui, elas estavam em Jesus, eram marcas de Jesus.
E se eu e você somos discípulos de Jesus, nós temos que crescer em bondade, irmão. Você precisa ser melhor. Você quer ser um homem melhor. Você quer crescer em bondade. Chegou a hora de tomar essa atitude. Seja bom. Diga: eu quero ser bom, eu quero ser bom, eu vou ser bom, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor. Seja bom no seu trabalho, seja bom com as pessoas que trabalham com você. Seja bom na sua casa, seja bom na igreja, seja bom na sociedade, seja bom, querido. As pessoas não vão entender, e é esse o propósito mesmo. Eu não estou entendendo porque você está fazendo isso para mim. Fique tranquilo. Fique tranquilo, eu quero fazer isso. Talvez você tenha pessoas próximas a você que estão esperando isso de você. O que é que você tem feito? Lembre, fazer o que os outros fazem é comum, querido. É comum. Amém? É comum. Talvez se levantar para uma senhora de idade sentar no seu banco, comum. Talvez abrir a porta para uma pessoa, comum. Eu estou falando de coisas que vai além. Eu estou falando de desafios que vão além. Eu estou falando de repente, muitas vezes abrir mão de um dia seu em prol de alguém. Eu já ouvi muito isso, querido, e eu ouço isso o tempo todo. Eu não entendo. Você sai da sua casa num dia assim para ir resolver problema dos outros. E sabe, irmãos, olha, eu nunca estive com alguém pensando num relógio, eu nunca estive com alguém olhando em horário. Se você prestar atenção, eu nunca vou estar com o celular olhando horário. Meu Deus, não. Eu entro na vida daquela pessoa. Eu vivo o problema daquela pessoa. Mesmo que muitas vezes as pessoas não entendam, eu decidi e eu quero ser assim. Porque Cristo é assim. Não tem a ver com a pessoa. Não tem, mas ela vai falar mal de você. Ela pode falar mal, bem, o que ela quiser. Não tem a ver com ela, tem a ver comigo. E eu quero crescer em bondade. Eu quero servir, não com palavras, mas com atitudes. Só isso. Só isso. Amém? E uma outra coisa que ele fala aqui também é acerca da fé. E eu quero também te dizer nesta noite: não se conforme com a fé que você tem. Não se conforme com a fé que você tem. Nós precisamos, você precisa desenvolver a sua fé. A fé, queridos, existem dois tipos de fé. Dois tipos de fé na Bíblia. Um deles é a fé que cai do céu. Essa fé cai do céu, ó. Essa cai do céu. É a salvação de Deus. É quando o Espírito Santo vem e ele mostra para você que você está errado, que você precisa entregar a sua vida para o Senhor, que você precisa se converter dos seus maus caminhos. Então você acredita naquilo, que você precisa se batizar. Então você acredita e confia em tudo aquilo, e você então tem fé e você tem uma atitude. Esse é um tipo de fé que cai do céu, a salvação. Agora existe um outro tipo de fé, que é a fé que é prática, a fé prática. Existe um tipo de fé que é um tipo de fé de prática, e é desse tipo de fé que eu quero falar um pouquinho com você. Esse tipo de fé prática é um tipo de fé necessária para viver as coisas da forma de Deus, não da sua. Veja, existe duas maneiras de você viver. Uma é da sua forma e a outra é da forma de Deus. E quer ver como é diferente as coisas? Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender essa fé. Deus disse para os homens, Deus tirou o povo do Egito, e ele falou para o povo que ele estava levando o povo para a terra prometida, não era? Um lugar onde manava leite e mel. E aí Deus pede para que um homem separe 10 homens e fale para eles:
agora vocês vão até lá e vocês vão avistar a terra prometida. E a Bíblia diz que eles escolheram os melhores, os cabeças, os líderes, e enviaram aqueles homens para avistarem a terra prometida, não foi isso? Deus já havia dito, havia prometido que a terra era deles. E Deus falou para ele, agora vão lá e vão avistar a terra. Beleza, aí os caras olharam a terra, tal, cataram um cacho de uva, né, um cacho de uva razoável, 2, 3 caras para trazer o cacho de uva, o negócio era bom. E os caras estão vindo embora, Aí quando eles chegam, eles falam para aquele líder, olha, a terra lá é boa, hein? Só que tem um problema. Lá tem uns gigantes, lá tem uns negócios meio tenebroso. Veja, essa é a maneira de Deus. A maneira de Deus, querido, era essa. Eu quero que vocês vão lá, avistem a terra e tomem posse daquela terra. Essa é a maneira de Deus. Qual que era a maneira deles? Então, Deus, mas que jeito que nós vamos entrar lá e tomar aquele lugar? Senhor, como assim? O Senhor está ficando louco? Tipo assim, cara, eu não sou ninguém, o Senhor quer me colocar lá sobre os outros? Essa porta, olha, tem 300 caras no meu lugar, nunca eu vou ser promovido naquele lugar. Ah, meu Deus, como é que eu vou viver isso? Isso é impossível. Não, essa é a sua forma. A forma de Deus é a seguinte: eu vou te arrumar um atalho, você só avista aquele lugar, eu vou arrumar um atalho, você vai passar por cima de todos esses daqui, você vai chegar naquele lugar. Essa é a forma de Deus, era o que Deus estava falando para eles. Mas vocês estão olhando para o gigante, filho. Pô, vocês não olharam para a terra, vocês não prestaram atenção em tudo aquilo que estava lá. Eu já havia prometido e eu vou dar para vocês. Aí vocês olham as dificuldades e param de querer aquilo que eu tenho para vocês. Esse é o meu problema e o teu, querido. Nós temos um tipo de fé que não é prática. Nós temos um tipo de fé que é teórico. Não. Aconteceu com fulano, mas comigo? Foi isso que aconteceu aqui. E no meio desses 10 homens havia 2 que entenderam a fé prática. E eles viraram e falaram: não, peraí, calma, vamos tomar esse lugar, porque Deus é conosco, nós temos como entrar e vamos tomar esse lugar. Veja, irmãos, preste atenção. Que tipo de fé é a tua? É uma fé teórica? Ou é uma fé prática? Eu vou te dar um outro exemplo da fé prática. Certa vez uma mãe procurou um filho e falou para ele: vem cá, pega esses negócios aqui e vai levar para o teu irmão que ele está lá no campo de batalha, teus irmãos que ele estão lá no campo de batalha. Leva lá para eles, depois você fica sabendo como que eles estão e volta para casa. Tá bom. Quando ele chegou no campo de batalha, ele viu um filisteu chamando todos para o combate e olhando e falando assim: ó, não tem aí ninguém aí que seja suficiente homem para se levantar e lutar comigo? Um garoto, talvez 17 anos. Ele olha para tudo aquilo e ele fala assim: vocês não vão fazer nada? Vocês não vão fazer nada? Ele se levanta e fala: não. Não, vocês não entenderam. Eu já derrubei muita coisa aí para trás. Agora eu vou derrubar esse gigante também. Ele entendeu, querido. Ele tinha fé para confiar e viver conforme o plano de Deus. Deus falou para ele: pega umas pedras ali, coloca na tua funda aí. Imagina eu e você diante de um gigante, Deus falando para nós: pega o estilingue e pega uma pedrinha. Isso é louco, Deus. Pegar uma 12, que eu já derrubo ele daqui, né? Agora um estilingue, Deus, mas Deus, ele é assim, querido. Sabe por que Deus faz isso? Porque você precisa crescer em fé. Deus sempre vai te levar em lugares para você aumentar a sua fé. Deus sempre vai te levar em lugares de desconforto e te dar direções difíceis. Com qual propósito, querido? Aumentar a sua fé. Você ter R$1 milhão na sua conta
e querer montar o seu próprio negócio. Vou montar meu próprio negócio, agora chegou a hora, agora Deus está nisso. Qual é a fé que precisa para isso, querido? Agora você não ter nada e falar, eu vou construir um império a partir daqui. Para isso precisa de fé. E infelizmente, irmãos, nós temos um tipo de fé teórico e não prático. É por isso que Tiago, ele fala na palavra, nas cartas que ele manda, que a fé sem obras é morta, querido. É por isso que ele fala, você diz que tem fé, então mostra as tuas obras. Me mostra as tuas obras. Você tem fé em Deus? Então me mostra se você tem fé mesmo. Agora, como é que você vai me mostrar que você tem fé? É as tuas obras. É as tuas obras que vão mostrar se você tem fé ou não. Agora, ter fé diante de uma coisa que é natural, isso não é fé, meu irmão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem uma fé que ela não funciona, você tem uma fé que está morta ou está prestes a morrer, querido. Veja, todos os sábados e todas as quartas-feiras, Deus traz você para este lugar. Deus coloca você na frente de uma câmera e Ele te dá direções. Para quê, meu irmão? Para você ter fé e colocar em prática aquilo que Ele está te falando. É para isso que existe a palavra de Deus. É para isso que se prega a palavra de Deus. Para você receber ela, tomar posse e praticar na sua vida. Não é para você conhecer a palavra. Uau, o pastor falou que se eu crer, Deus vai abrir uma porta para mim. Legal, é verdade. Amém, glória a Deus. Não! É para você começar a andar na direção da porta. É para você começar a procurar a porta, porque ela já está porta, já está posta diante de você. É só você ir lá e abrir. Você já orou a Deus, você já pediu para Deus, e Deus já falou para você sim e amém. Preste atenção, a Bíblia diz que para todas as minhas e as tuas orações existe da parte de Deus um sim e um amém. Então já foi abençoado. Agora eu e você temos que ter fé para ir lá no mundo espiritual, pegar a nossa bênção e trazer ela para o mundo natural. Você entendeu, querido? Fé prática é isso. Se Deus mandou eu ir, eu vou. Eu me lembro quando nós iniciamos o ministério, quantas pessoas falaram isso, e falaram para as pessoas que estavam próximos a nós: cara, vocês estão entrando numa barca furada. Muitas pessoas falavam isso. Vocês estão entrando numa barca. Toma cuidado, hein? Cara, você é louco. Não, eu não sou louco. Eu tenho fé. E eu recebi uma palavra. E dessa palavra, irmãos, eu não paro. Eu não paro. Agora veja, irmãos. Eu recebi uma palavra, mas eu estou sentado, esperando o que, querido? O que você está esperando? Não, eu estou esperando Deus confirmar, eu estou esperando. Não, irmão, fé prática, você tem que praticar e crescer nessa fé. Você tem praticado? Que tipo de fé você tem, irmão? Talvez você venha em culto em cima de culto, e Deus está dizendo para você: filho, você tem que fazer isso. Filha, você tem que trabalhar nisso. Mas você finge que não é com você, querido. Lembre, se a sua fé está estagnada, você está morrendo. Se a sua fé é teórica, ela não tem obras. Talvez é por isso que você está vendo pessoas crescendo e você ficando, e você não entende o porquê. É porque a sua fé é teórica. E Deus está dizendo para você: pule, filho, pule, filha. Eu estou aqui para te segurar, eu estou aqui para te apoiar. Irmão, preste atenção. Nossa fé não pode ficar estagnada. Nossa fé, ela não pode ficar parada. Eu preciso trabalhar a minha fé, eu preciso multiplicar a minha fé.
eu preciso olhar além, adiante. Eu preciso olhar além das paredes, além das situações, das circunstâncias. Eu tenho que exercer fé. Eu estou na casa do Senhor, Deus é comigo, a palavra de Deus é para mim. O que eu tenho feito com ela? Você acha que o Senhor nos traz aqui toda quarta e todo sábado para que eu e você só conheçamos a Bíblia? Não, querido. Ele nos traz aqui para nos dar direção e instrução, para sairmos daqui e aplicarmos isso na nossa vida. Aplique na sua vida e você vai ver. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. O quanto é difícil. Eu me lembro, nos primeiros dias, eu me sentava naquela área ali fora. E eu pensava comigo, como nós vamos comer, Deus? Deus, como que nós vamos pagar nossas contas, Deus? A situação nossa estava difícil, mas a impressão que eu tenho é que o Senhor nos tirou de um lugar ruim e nos colocou num lugar 30 vezes pior. E Deus falava comigo, somente creia, somente creia, somente creia. E de repente vinha um corvo, e ele trazia uma coisa, vinha um pombo e trazia outra, vinha outro passarinho e trazia outro, o outro batia na porta, e eu olhava e falava, meu Deus, como que pode isso, Senhor? Somente creia. Eu me lembro uma vez, logo no começo, nosso carro estava muito ruim, e eu precisava fazer a manutenção no carro. Gente, eu acho que tudo que tinha que, praticamente tinha que trocar o carro. E eu falei, santo Deus. Aí eu falei, eu vou fazer o que dá para fazer, né? E aí eu peguei e levei o carro lá no Giva. Falei, Giva, ó, tem essas duas coisas aqui para fazer no carro, tal, não sei o que. Ele falou, tá bom. Ele falou para mim, tá bom, cabeção, deixa aí o carro aí e vai embora. Depois você vem buscar à tarde. E tá bom. Aí eu cheguei de tarde. Aí a dona Maria falou para mim, vai lá no escritório lá que o Giva tá lá com o orçamento lá. Aí eu peguei, entrei no escritório e falei, ô Giva, vim ver o orçamento aqui, cara. Aí ele pegou e falou para mim assim, ó, tá aí em cima da mesa aí, ó. Irmãos, tinha muita peça e tal. E ele lendo, ó, trocou isso aqui, trocou isso aqui, trocou isso aqui também, precisava trocar isso aqui, mexeu na correia dentada, já fez isso aqui também. E eu pensando comigo, santo Deus, como é que eu vou pagar isso, pai? Aí ele me pegou tudo, mostrou o relatório para mim, ele falou, vou tirar ali, daí você vê como é que você vai pagar isso aí depois. Eu vou tirar, ele mostrou o relatório, né? Ele falou, agora eu vou te mandar, depois você vê o que você vai pagar, você vai parcelar, o que você vai fazer. Eu falei, tá bom. Aí ele imprimiu o papel, entregou o papel para mim, aí eu olhei o papel, tudo zero, na frente assim. Eu falei, Giva, tá errado aqui, ó. Ele falou, por que tá errado? Eu falei, não, tá tudo zerado aqui. Ele falou, não, cara, isso aí foi Deus quem mandou fazer, cara. Pode pegar o carro e ir embora e tá tudo certo. Irmãos, somente creia, querido. E os sinais, eles vinham acompanhando a gente, sabe? E até hoje eu olho para os sinais e eu vejo Deus neles, queridos. Irmão, preste atenção. Fé teórica não serve de nada. Jesus não nos criou para nós termos um tipo de fé teórica. Nós somos bons para dizer para os outros, vai! Mas quando chega a nossa vez, queridos, nós precisamos nos levantar. O que Pedro está dizendo é, não se conforme com a fé que você tem, cresça nela. Como é que eu cresço na fé, pastor? Você cresce na fé andando com Deus. Você cresce na fé praticando a palavra de Deus. Você cresce na fé praticando o que Deus tem mandado você fazer. O que Deus tem mandado você fazer. Eu me lembro, eu vou dando exemplos para que você vá se afirmando diante disso. Eu me lembro há tempos atrás,
Eu sentei com o César e ele falou assim para mim: cara, eu trabalho num consultório médico, cara, e o cara tá me explorando, Rogério. O cara tá me cobrando um valor de aluguel absurdo, cara. Eu faço trabalho, tipo assim, o cara tá me cobrando, na época eu não lembro quanto que era o valor exato, eu na hora que eu falei: como que é? Ele falou: não, é assim, assim, assado. Eu falei: peraí, parou, vamos ver isso direitinho. Aí a gente começou a fazer conta. Bom, se você paga isso, bom, vamos lá, um aluguel de uma sala é tanto, uma secretária é tanto. Se você pagar o aluguel de uma sala e uma secretária, mais internet, mais condomínio, mais isso, não dá o valor que você está deixando na clínica lá hoje. Mas aí vem o passo de fé. Qual é o passo de fé? Eu vou ter que abrir a minha própria clínica. Você vai ter que abrir a sua própria clínica. Você vai alugar uma sala e nós vamos montar uma clínica. E aí chega a hora da fé. Mas lá, irmãos, lá é ruim, mas eu estou seguro. É melhor, mas Deus não quer esse tipo de fé. Deus quer uma fé prática. Deus quer a ousadia dos filhos dele. E ele foi, irmãos, presta atenção. Ele foi. E ele não fez uma clínica qualquer. Ele não colocou um banquinho de madeira lá. Ele fez a clínica do jeito que ele queria, como ele queria. Um lugar maravilhoso. Maravilhoso. Eu me lembro a primeira vez que nós entramos lá, era um salão vazio, e eu pregando óleo lá dentro, e ungindo o lugar, e eu declarava a Deus: esse lugar aqui, Deus, vai ser tremendo, esse lugar aqui vai ser maravilhoso, esse lugar vai ser cheio, e nós ungindo e eu declarando. E aí eu falei para ele: ó, depois que estiver pronta, antes de abrir, a gente volta e bota óleo nisso aqui de novo. Glória a Deus, glória a Deus. Essa semana para trás, eu já fui ungir a segunda clínica. Eu já fui ungir a segunda. Agora ele me chamou para ungir a outra. Aquele que não tinha fé para viver a primeira, ele já está indo para a segunda. Se ligou aí, irmão? Agora, é fácil? Nós estávamos sentados aí, há poucos dias atrás, né, na hora que nós estávamos ungindo, ele falou para mim: rapaz, tem hora que balança, cara, é desafiador. Eu falei: rapaz, eu sei que é desafiador, mas o cara que está à tua frente, ele é muito melhor e muito maior. Vai nessa fé, porque Deus vai te honrar de novo, Deus vai te abençoar de novo. Irmão, você não está vivendo coisas grandes em Deus, porque a sua fé está morta. Você está com medo, você está parado, estagnado, e Deus está te chamando para viver uma fé ousada, diferente. Tenha atitudes. Você pode mais. Não há limites para Deus. O teu Deus é o Deus de coisas impossíveis. O teu Deus é o Deus de coisas grandes. É a tua fé que determina aonde você vai chegar, aonde você quer chegar. Irmão, preste atenção, para chegar aí em Itupeva, é pouco, é rápido, é curto. Agora, para você ir para um lugar maior, você vai precisar de muito mais empenho. Aonde você quer chegar hoje? Aonde a tua fé te leva hoje? Até onde a tua fé está te levando? Talvez você está olhando para você e se vendo como um derrotado, como um perdedor, como um incapaz. Você não é um derrotado, não é um perdedor e não é um incapaz. Você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. O que você não está vivendo é a sua fé. O que você não está crescendo é em fé. Você está parado e você já aceitou aquilo que foi colocado sobre a sua vida. Daqui, você daqui não passa. Não aceite isso. O teu Deus é um Deus de grandes coisas. O teu Deus é um Deus de coisas maiores. Você precisa exercer fé. Cresça em fé. Talvez a sua fé está morta, querido. Você não acredita em Deus. Você não acredita em você. E aqui, escute bem o que eu vou te dizer. Pare de orar pedindo isso para Deus, porque Deus já te deu pernas, te deu saúde, te deu entendimento, te deu capacidade. Agora não é com Deus, é com você. E Ele está dizendo: vem comigo. Por que você ainda está parado orando? Ai, Deus, aumenta a minha fé, Deus, aumenta a minha fé, Deus. Só se Deus falar assim para você: meu filho, acorda. Isso não cai do céu, isso tem que ser trabalhado na minha e na sua vida.
precisa ser trabalhado. Levante, ande. Não se conforme, não aceite. Talvez os seus pais te educaram assim, talvez as porradas que você tomou na vida te fez assim, mas você nasceu de novo, e você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você é filho do Deus Todo-Poderoso, você é filho do dono do ouro e da prata, você é filho do Deus do impossível. O que é que você está pensando? Você sozinho é nada, mas se você estiver junto dele, você é grande, querido. Você é grande. E Deus nesta noite, Ele me chama e Ele te chama, e Ele diz assim: deixe essa fé teórica de lado, agora é hora das obras. Quais são as tuas obras? O que você tem praticado do que você tem ouvido nesta casa? Você tem exercido fé sobre o que tem sido pregado aqui? Como eu amo ouvir essas coisas. Eu estava aqui no começo do culto, e aí o Vitor estava falando para mim, né? Ele falou: rapaz, o culto de sábado, cara, ele repercutiu na minha casa. Ele falou: cara, era madrugada ali, meu irmão estava ali em crise, estava vendo coisas que precisavam ser mudadas, nós estávamos vendo o erro que nós estávamos cometendo. Irmão, preste atenção, isso é fé, tem que ter fé para pôr isso em prática, tem que ser homem, tem que ser mulher, para chegar em casa e pedir perdão para a esposa, para o marido, para os filhos, começar a mudar. É esse tipo de coisa que Deus espera de nós. Será que nós estamos colocando em prática? Ou será que nós estamos parados esperando cair do céu aquilo que nós estamos orando? Querido, escute, não vai cair do céu, não vai cair do céu. Você já recebeu a salvação de Deus na sua vida? Quantos já receberam a salvação de Deus? Então esse caiu do céu. O resto, eu e você vamos ter que colocar em prática, querido. Espera Deus não. É eu e você. E quando Deus me trouxe essa palavra, foi exatamente para nós, para mim e para você, como igreja. Deus foi claro para mim: vocês precisam crescer nisso, porque eu tenho grandes coisas para eles. Eu tenho grandes coisas para essa igreja, para esse ministério. Mas nós precisamos ser ousados, queridos. Nós precisamos ter atitudes. Eu estava lá embaixo hoje de tarde, vendo o templo lá, e o cara colocando o painel no templo. E eu falei: Deus, o Senhor é tremendo, né? Mas eu pensei aqui na minha cabeça: agora nós já estamos quase prontos para começar a sonhar com coisas maiores. A hora que nós entrarmos ali, queridos, ali é o momento em que nós estamos. Mas Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores. Gostei do que o Adriano falou no carro. Pastor, quando nós saímos dali, nós temos que sair para um lugar que é nosso. Isso mesmo, para um lugar que é nosso. Porque Deus vai nos dar um lugar, querido. Deus vai nos dar um lugar. Gostei, quinta-feira passada o Arnaldo lá em Votorantim. Não, aqui ó, a gente fecha aqui, constrói em cima, faz sala aqui em cima. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tá bom, mas dá para melhorar. Então vamos melhorar. Tá bom para você? Glória a Deus. Mas eu te garanto, tem espaço para melhorar muito, querido, muito. Vai depender de você. Vai depender do quanto de fé você tem. Amém. Lembre-se, bondade e fé são duas coisas que eu e você não podemos nos acomodar e nem aceitar. Tem como melhorar. Então vamos crescer, queridos. Cresça, cresça, cresça. Mas eu sou improvável, pastor. Eu sei, eu também sou, querido. Como eu disse a você,
Se tem alguém improvável nessa igreja, ele sou eu. Ele sou eu. Se tem alguém improvável dentro desse lugar, primeiro deles, eu sou esse cara. Mas eu não quis ficar parado, não. Eu saí de dentro do barco e eu falei, eu quero andar sobre as águas, e eu vou andar sobre as águas. Faça como Pedro. Os outros ficaram tudo dentro do barco. Ele foi o único que colocou a fé dele em prática. Os outros na teoria, mas meu Deus, isso é loucura, andar sobre as águas. Pedro era tão louco, querido, e a fé dele era tão prática que ele não pensou duas vezes. Como é que é? É para ir até aí, Jesus? Pau! Já estou indo. Aí talvez você pode olhar para mim e falar para mim, mas ele afundou, pastor. Mas ele pode dizer que ele andou sobre as águas. E eu e você. E os outros assistiram. Por quê? Porque a fé sem obras é morta. É morta. Fecha os teus olhos.